Olá, pessoas! Então, hoje, ainda falando sobre como a ciência se desenvolveu na humanidade, como ela perfazeu todo o progresso da humanidade, né, toda a vivência do ser humano ao longo do tempo, vamos falar um pouco sobre a ciência na Idade Média, suas influências e a importância para toda a humanidade, né, como um todo. Então, como já sabem, ritual de estudo, cadernos, caneta, lápis, papel, algo que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir, bem como os pontos principais que serão explicados durante a aula. Então, como de costume, vamos seguindo em frente. Então, primeiramente, a ciência medieval. Vocês sabem, né, que a ciência medieval ela pode ser conceituada como a ciência que ocorreu lá na época, entre aspas, das trevas, né? É muito importante termos em consciência que apesar de todo o conhecimento, né, de certa forma até preconceituoso que se tem sobre o período da Idade Média, ocorriam muitas produções, existiam muitas produções intelectuais nesse período. Essas produções elas ficaram meio que escondidas em parte por muitas coisas que aconteceram, né, durante esse período. As pessoas acabaram esquecendo de que houve muito avanço tecnológico e científico durante essa época. Uma das contribuições, né, que houve durante o período medieval para o avanço da ciência nesse momento foi a contribuição árabe. A contribuição árabe foi muito importante, né? Os árabes, apesar, como vocês sabem, durante a Idade Média teve várias interações, né, entre a Europa e o Oriente Médio. Então essas interações foram importantes para trazer, né, para retomar o pensamento aristotélico. Arrevoz, né, foi um pensador do período e ele trouxe essa ideia de retomar o pensamento aristotélico na visão de ciência. Então, buscar, né, trabalhar a ciência de forma física, de forma pertinente. Então, Arrevoz foi um que buscou essa retomada do pensamento aristotélico. Apesar de que, como você já imagina, a contribuição árabe ela foi muito importante, porém ela, de certa forma, foi um pouco deixada de lado por causa de fatores religiosos. Então, como as religiões, né, havia esse conflito entre as religiões, então houve um grande conflito também com esses conceitos. Em relação ao Ocidente cristão, houve uma conciliação entre razão e fé. Então, eles passaram a utilizar a razão, né, os conceitos da razão para explicar a fé. Então, nesse momento, eles começaram a usar a ciência a favor da religião, da fé, da visão cristã de mundo, certo? Isso foi importante para a época. Avanços tecnológicos foram feitos, abraçados e aliados à fé cristã. E passamos aí para a herança grega, que também foi deixada, né, durante esse período. Então, os gregos, eles sempre tiveram essa perspectiva de trabalhar o conhecimento teórico em detrimento das atividades práticas. Que danado isso significa? Trabalhar, né, falar, discutir, pensar mais na teoria e não usar a prática, não testar, não experimentar, não fazer experiências. Isso foi uma das coisas mais fortes deixadas pela herança grega. Foi esse conhecimento teórico, né? Ele suprir o conhecimento, ele perfazer, né? Ele sobrepujar o conhecimento prático. E nós temos aí, né? Que vocês sabem que a grande parte da ciência medieval ela era com base em teoria, né? Então, por isso que tinha muita coisa errada, aspas, muita coisa errada. Porque eles se baseavam muito em teorias. Eles não tinham muitos conceitos relacionados à prática, justamente por seguirem a herança grega, né, que foi uma contribuição muito grande para
a ciência medieval. Então, eles tinham foco na prática. E uma das exceções a essa tradição de ter esse foco eles não tinham muito foco na prática, né? Tinha foco na teoria. Então, uma das exceções a essa tradição foram os alquimistas, que eles passaram a focar a prática, né, em detrimento da teoria. Os alquimistas, como vocês sabem, né, eles buscavam o material perfeito, que era a pedra filosofal, buscavam transformar ouro, né, transformar pedra em ouro. Então, os alquimistas, eles buscavam esses elementos, buscavam trazer, né, fazer isso acontecer. Então, eles buscavam, através da prática, explicar a teoria. E assim, por muito tempo, a ciência, ela foi trabalhada, ela não desapareceu, ela não morreu no período da Idade Média, ela foi trabalhada, foi desenvolvida, foi modificada durante esse período, né, até chegar aos dias atuais e ser transformada na ciência como conhecemos. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, perguntar, anotar para perguntar na próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!